Bom dia, turma do nono A, turma do nono B, tudo bem com vocês? Pois é, estamos aqui depois de nos encontrarmos na semana passada, quarta e sábado. Agora acabou a preocupação com as notas, acabou a preocupação. Ah, eu passei, professor, eu não passei, professor, porque eu não vi meu nome, professor, porque não sei o que. Chega! Não vamos mais azucrinar o meu juízo. Então, todo mundo já olhou as suas notas, aqueles que já tinham passado, que não sabiam, por alguma razão não assistiram a aula, porque as aulas estão todas gravadas. Vocês não assistem porque vocês não querem. Então, não tem desculpa. Agora, quem foi para recuperação já sabe. Quem não fez a prova de recuperação perdeu uma chance muito grande na vida. Mas é isso mesmo, bola para frente. A gente já está na terceira unidade. Já começou desde a semana passada. Vocês já tiveram 2 atividades postadas na semana passada, ok? E agora, essa semana, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de polinômios, ok? Então, hoje a gente vai sequenciar esse assunto. E como vocês viram no podcast, de manhã, agora a nossa aulinha básica aqui no YouTube. À tarde a gente se encontra ao vivo no nosso plantão de orientação. Então eu quero deixar aqui mais uma vez registrado o meu conselho de que vocês aproveitem as horas que vocês têm livres até o horário da tarde para que vocês possam resolver as questões que já estão, na verdade, né? Já estão disponíveis na nossa aula 78. Então a atividade já está liberada para vocês fazerem. Assistam essa videoaula que a gente vai começar agora e depois vocês fazem a atividade. Aliás, depois vocês têm aula de ciências, mas depois da aula de ciências vocês não têm nada para fazer. Então até o horário da tarde vocês resolvem meu exercício. Se não quiserem postar, não postem. Se quiserem postar, melhor ainda, porque quando a gente estiver no plantão de orientação de tarde, eu já vou verificar quem fez, já posso dizer se errou, se não errou, o que errou, como não errou, posso tirar dúvidas, como a gente fez na semana passada, e reexplicar o que for necessário, tá certo? Então, com essa atividade de hoje, já serão 3, nós teremos mais 2 atividades, na próxima semana, dia 21, a quarta atividade, e de hoje a 15, dia 28, a nossa quinta e última atividade, totalizando os nossos 10 pontos. Então, com a atividade de hoje já são 6 pontos. Se vocês fizeram todas certinhas, com a nossa frase, o nosso mantra, atividade concluída com sucesso, vocês já sabem que já tem 6 pontinhos. Se não estiverem com essa frasezinha, aí eu não posso fazer nada. Até porque o prazo para entregar as 2 atividades da semana passada expirou ontem às 20 horas. Ontem, também conhecido como dia 13 de julho. Se vocês não fizeram, eu aconselho que façam. Porque é melhor ganhar 2 pontinhos por atraso do que não ganhar nada. Pelo menos 2 pontinhos vocês ainda podem fazer até 8. Mas se não ganhar nada, vocês só vão poder fazer 6. Se der um vacilo qualquer, só tem 5. Mais um vacilo, aí já perdeu na média e aí vai jogar as fichas na prova e a gente sabe que as coisas podem ficar um pouco mais difíceis. Ok, gente? Então, feitas as nossas considerações, todo mundo já sabe que na primeira semana de agosto nós teremos a nossa tradicionalíssima prova, tá certo? Como vai ser essa prova a gente não sabe, porque hoje ainda vai se bater o martelo com relação à data de retorno e a gente vai saber também como é que fica a situação da gente, tá certo? Em relação à volta, se volta ou não volta por agora. Mas enfim, então vamos ao nosso trabalho, é isso que a gente está aqui esperando. Eu quero começar a aula de hoje falando de divisão de polinômios por monômios. Então, na aula passada, gente, nós encerramos com potenciação. A gente estava falando de potenciação de monômios, mas eu, na atividade de vocês, passei uma questão de divisão, porque a gente também falou. Só que a gente estava falando de divisão de monômio por monômio. Então, eu queria agora especificar um pouquinho para vocês como é a divisão de monômios por polinômios, para que a gente possa fazer os exercícios, aprofundar melhor isso e que não fique nenhuma dúvida daqui por diante, ok? Então vamos lá. Divisão de polinômios por monômios, esse assunto está na página 129 de vocês e eu quero pegar o exemplo que está no livro, que é 9x
Deixa eu avançar e voltar, porque como eu mexi aqui, ele deu uma desconfigurada. Ok. 9x à quinta mais 21x à quarta menos 12x ao cubo para dividir por 3x à terceira. Então, eu percebo que a gente tem aqui um trinômio, 1, 2, 3, para dividir por um monômio. Pois o senhor disse que era polinômio, gente. Não, gente, polinômio é o nome que a gente dá para o geral. Sabemos que polinômio é quando tem 4 ou mais termos. Aqui só tem 3, mas tudo bem. Então, vamos chamar assim. Você já sabe quando a gente diz divisão de polinômios por monômios, é quando a gente divide uma expressão algébrica com 2 ou mais termos por um que só tem um termo, ok? Bom, o que é que eu quero dizer para vocês? Que não é nada difícil. O livro de vocês traz algumas considerações que eu acho um pouco complicadas para vocês entenderem. Porque eles mandam vocês fazerem uma operação inversa, pega a divisão, transforma em multiplicação. Eu acho tudo isso, de fato, extremamente desnecessário. Então, o que é que eu sugiro a vocês? Eu sugiro que a gente pegue o monômio, o polinômio, escrevam o polinômio de vocês no caderno. Eu espero que vocês estejam com o caderno de vocês em mãos. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dividir 1 por 1 pelo valor que a expressão se apresenta. No caso, 3x ao cubo. Vocês vão ver como ele é muito simples, embora não pareça. Então, ó, eu vou dividir 1 por 1 por 3x ao cubo. O que é que vai acontecer? Vamos lá, então. 9, vou fazer aqui embaixo. 9 dividido por 3 dá 3. Quando eu divido uma potência de mesma base, conserva-se a base e subtrai o expoente. Então, 5 menos 3, 2. Pronto, eu já fiz aqui o primeiro, ó. 9 dividido por 3, 3. 5 menos 3, 2. Agora o sinal, eu venho. 21 dividido por 3 dá 7. Repete a base, subtrai o expoente. 4 tira 3, 1. Não precisa escrever 1, porque ele já está aqui, ó, gente, invisível. Não esqueçam disso. Menos, agora eu vou 12 dividido por 3, 4. Agora reparem o que vai acontecer aqui. X eu teria que repetir aqui. E 3 menos 3 dá o quê, gente? 3 menos 3 dá 0. Se eu tenho 3 e tiro 3, eu fico com nada. Como aqui vai dar 0? E esse 0, todo número, a gente aprendeu que todo número elevado a 0 é 1. Então, isso aqui eu posso, ó, cancelar. E aí, quando eu cancelo aqui, só sobra o 4. Então, a minha resposta final vai ser o quê? 3x ao quadrado mais 7x menos 4. Não é fácil? Super fácil. Vamos ver outro exemplo? O mesmo, a questão 2, da mesma página 129. Que diz assim, ó. Deixa eu colocar aqui, porque é outro para vocês não confundirem. A conta é 40 x ao cubo y ao quadrado. Ó, aqui só era uma variável, aqui já tem duas, x e y. Menos, professor, já está complicando e vocês já estão reclamando. Tava demorando de vocês reclamarem. X ao quadrado, y ao cubo. Aí eu vou pegar isso e vou dividir por menos 10xy. Menos 10. Professor, já botou menos aí. Eu não, o livro que botou. Vamos aprender. E para de reclamar. Então, o que é que eu vou fazer? Dividir 1 por 1. Então, eu vou pegar 40 x ao cubo y ao quadrado e vou dividir por menos 10. Menos, professor? Menos 10. Se dá, tem menos, gente. Mas não passou para frente, eu não passei nada para frente. Aqui é um sinal de dividir. Ok? Então, aqui vai ficar menos 5 x ao quadrado y ao cubo sobre
menos 10xy. Ai, meu Deus, lá vem o professor Evandro confundir tudo. Não vou confundir nada. Vamos prestar atenção como é fácil? Então vamos lá. 40 dividido por 10 dá 4. A diferença é que aqui tem sinal. Se tem sinal, tem que fazer a regra. O sinal que não aparece aqui é mais. Então mais com menos vai dar menos. Ok? Então a única novidade agora aí foi o sinal. Tem que fazer a regra. Todo mundo já aprendeu a regra de sinal. Se não aprendeu, tem que voltar, sair do 9º ano e voltar para a 5ª série. Aí agora vai fazer o quê? Repete a base. Eu tenho que fazer letra com letra, separado. Não posso misturar x com y. Então eu vou pegar e vou repetir o x. E aí eu tenho 3. Se eu tiro 1, sobram 2. Agora eu vou base y. Se eu tenho 2, eu tiro 1, sobra 1. Não precisa escrever o 1. Ah, professor, e se eu escrever? Você pode escrever e depois você tira, como eu fiz aqui, ó. Vamos escrever aqui 1. Pronto. Só pra gente saber que aqui eu fiz 4 menos 3, 1. E aqui embaixo a gente não escreve porque a gente sabe que ele já tá ali invisível, certo? Porque eu escrevi o 0 aqui, eu vou seguir o mesmo padrão. Então aqui, ó, já sei que tem 1 aqui. Repare aqui, ó, regra de sinal. Menos com menos vai dar o quê? Mais. E agora, olha o que é que vai acontecer aqui. Eu posso dividir 5 por 10? Não, mas eu posso dividir 10 por 5, não posso? Posso. Só que quando eu divido 10 por 5, onde é que vai ficar o 2? Embaixo, né? Não entendi nada, professor Evandro. Calma, gente, calma. Aqui eu não dividi 40 por 10, deu 4. Aqui eu não posso dividir 5 por 10, mas eu posso dividir 10 por 5. Só que quando eu divido 10 por 5, se o 10 está embaixo, que é o maior, o 2 também tem que ficar embaixo. Só que o 2 não pode ficar embaixo sem nada em cima, então aqui vai ter que ficar 1. Façam de conta que a gente simplificou, ó. Quem não entendeu essa divisão que eu fiz? 10 por 5 deu 2. E de onde apareceu esse 1 aí, professor? É porque não pode ficar o 2 embaixo no denominador sem número em cima, porque ele vai ficar capenga. Então o que é que a gente faz? Pode pensar que a gente fez uma simplificação aqui. Pronto, ó. Simplificou aqui por 5 e aqui por 5, ó. Então 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. Aqui é a mesma coisa, ó. Vamos fazer de conta que a gente simplificou aqui, ó. 40 dividido por 40 deu por 10. 40 dividido por 10 deu 4. 10 dividido por 10 dá 1. Esse 1 tá invisível aqui embaixo, ó. Pronto. Só para vocês entenderem e não ficarem reclamando. Agora eu vou fazer aqui. Repete a base. E aí, ó. 2. Tira 1, sobra 1. Tá aqui o 1 invisível. 3. Vou repetir agora o y. 3, tira 1, sobram 2. Ok, gente? Então, essa é simples também, só que ela é um pouquinho mais trabalhosa. Porque a gente teve que fazer a regra de sinal. A gente viu que na hora de dividir, o maior número estava embaixo, então virou uma fração. A gente tem que fazer as letras separadas. Aqui não, aqui a gente só tinha uma letra e foi mais rápido, foi direto para a gente resolver. Vamos fazer mais um. O terceiro exemplo aí da página 129. É bom para a gente ir aprendendo. O terceiro exemplo é um trinômio também. Vai ser 12 a quarta b ao quadrado menos 28 a ao quadrado b ao quadrado mais 4 a b ao cubo. Isso tudo dividido por 4ab. Ok? Pronto, deixa eu botar o parênteses, fazer igual ao livro. Certo? Bem, então vamos lá. A gente vai repetir o polinômio todo.
menos 28 a ao quadrado b ao quadrado, não é isso? Mais 4ab ao cubo. E cada termo desse a gente vai dividir por 4ab. 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 Preparados? Então vamos lá. 12 dividido por 4 só pode dar 3. Ok? 12 dividido por 4, 3. Então vamos pensar na simplificação que eu falei, ó. Simplificou por 4. 12 dividido por 4, 3. 4 dividido por 4, 1. Agora, ó. A4 e A. Então vou repetir o A. 4 tira 1, sobram 3. Ok? Bem devagar eu tô fazendo. Bem slow motion. Bora ver agora o B. 2 e 1. Então vou repetir o B. 2 tira 1, sobra 1. Tá lá o expoente, não precisa escrever. Tá certo? Ele tá ali invisível. Menos, agora vamos ver o outro. 28 dividido por 4 vai dar 7. Ok? 4 vezes 7, 28. Simplificou. 28 por 4, 7. 4 por 4, 1. Tá aqui embaixo invisível. Também é outra forma de fazer. Aí agora eu venho, ó. A ao quadrado e A. Então vou repetir o A. 2 tira 1, dá 1. Tá aqui. B ao quadrado e B. Vou repetir o B. 2 tira 1, dá 1. Tá aqui o 1 invisível. Mais. Tem gente que já fez aí. Já tá até agoniado por querendo acabar logo. Agora, olha o que é que vai acontecer. 4 dividido por 4 vai dar 1. Precisa colocar? Calma, calma, calma. Calma, como diria Chaves. Não priemos cânico. Então agora eu vou fazer A com A. Olha o que é que vai acontecer, hein, gente? 1 tira 1, não sobra nada. 0. B com B. 3 tira 1, sobram 2. Fiz de propósito assim. Vou até fazer, ó. 2 tira 1 dá 1. 2 tira 1 dá 1. Vou até botar aqui os invisíveis. Fazer os invisíveis ficarem visíveis pra gente. Então agora eu vou só arrumar. Porque o que é que aconteceu aqui, ó? Esse A0 ele vai desaparecer. Esse 1 aqui também não precisa aparecer. Porque a gente já sabe que ele tá ali. Então vai ficar 3A ao cubo B. Eu disfarcei esse cubo, né? Porque eu ia fazer um quadrado. Pronto, melhorou. Vamos lá. A ao cubo menos 7AB. 1 já tá ali. Mas, se aqui não precisa aparecer, se aqui sumiu, só vai ficar o quê? B ao quadrado. Então, essa é a resposta final. Então, observem que a divisão de polinômios por monômios não é nada difícil. É só a gente fazer o quê? A gente resolver um por um. Letra com letra, número com número, com muita calma. Vê se não vai anular nada, como anulou aqui e no último exemplo que a gente viu. Certo? Faça passo a passo. Se você não conseguiu entender essa divisão, faça na forma de simplificação. E aí a gente vai respondendo nossas questões sem dificuldade alguma. Ok, gente? Bom, nesses minutos finais, nesses 10 minutos e meio finais, eu quero dizer a vocês algumas dicas que vocês não podem mais esquecer, tá certo? Lembram que a gente falou sobre grau de polinômio? Muito bem, lembram-se, eu sei que vocês lembram. Então a gente aprendeu que o grau do polinômio, ele é o quê? Vou botar até de vermelho aqui. O grau é o maior expoente.
Todo mundo já aprendeu isso. Então, se eu tenho x à quinta menos x à quarta mais x à terceira menos x ao quadrado mais x menos 1, eu sei que esse polinômio ele é de grau 5. Por que ele é de grau 5? Porque o maior expoente dele aqui é 5, ok? Então, se eu tenho um polinômio do tipo A7 menos B... Não, deixa eu colocar a mesma letra. Eu gosto de começar simples para depois complicar. A7 menos A5 mais A3 menos A. Eu sei que esse polinômio ele é de grau 7. Porque, gente, o maior expoente aqui é 7. Ok? Tudo isso é muito simples, vocês já sabem, eu já falei sobre isso. Mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, existe o caso em que o grau do polinômio ele é analisado quando o polinômio tem duas ou mais variáveis. Lembrando, o que é variável é a letra que varia, que muda, que varia, viu, gente? Eu coloquei varia na gatice. Mas, assim, é a letra que vai mudar o valor de acordo com a quantidade que você utilize para substituir. Como a gente fez aquele exemplo do pão, lembra? Do pão não, o exemplo do frete, que o cara vai fazer algum transporte, cobra R$ 40, mais R$1,50 por quilômetro. Então aquilo ali é um exemplo de um polinômio. No dia a dia, uma variável. O que é que vai variar? A quilometragem percorrida. E isso vai gerar um valor a pagar diferente de acordo com quantos quilômetros você rode para fazer o frete, o carreto da sua mudança, por exemplo. Bom, e agora, quando eu tenho mais de uma variável, eu posso ter mais de uma forma de analisar o grau. É isso que eu quero que vocês aprendam agora. Por exemplo, se eu tenho a ao cubo x menos 2a à quarta x ao cubo mais 9ax ao quadrado, ok? Aí eu pergunto a vocês, qual é o grau desse polinômio? Aí, gente, depende. Então, qual é o grau? E aí? Então, depende, gente. Depende de quê, professor Evandro? Depende de como a gente vai analisar esse grau. Se a gente for analisar por variável, aí é uma coisa, certo? Então, eu vou dizer o seguinte, ó, que ele é de grau 4 para a variável A, ou eu vou dizer que ele é de grau 3 para a variável x. Não entendi, professor Evandro. Eu explico, meu povo e minha pova. Repare bem. O grau não é o maior expoente? Sim, o grau é o maior expoente. Só que a gente analisa assim quando a gente tem uma letra. E aqui a gente tem duas. Repare que eu usei a mesma, ó. Aqui a gente fez o x e o a separado. Então a gente achou aqui que o grau do x era 5, porque é o maior. O grau do a é 7, porque é o maior. Mas aqui eu misturei o a e o x na mesma equação, na mesma expressão algébrica, no mesmo polinômio. E aí, gente, o que é que muda? O que é que muda é a forma da gente avaliar. Quando eu avalio por variável, eu tenho que estabelecer o maior expoente por cada uma delas. Então, aqui, ó, eu tenho a ao cubo, a à quarta e a. Então, qual é o maior expoente aqui? É 4. Então, grau 4 para a variável a. Ok? Aqui é 4, aqui é 3 e aqui é 1. Então, o maior grau é 4 para a variável a. Agora, se eu for avaliar a variável x, aqui é 1,
aqui é 3 e aqui é 2. Quem é maior? 3. Então, eu digo que é grau 3 para a variável x. Ok? Mas, gente, eu tenho uma outra forma de avaliar também o grau, que é analisando os termos separadamente. E aí, o que é que vai acontecer? Vamos lá, vamos ver. Aqui está a mesma, hein, gente? Não mudei nada, nem sinal. Então, ó, quando eu avalio termo a termo, vou até escrever aqui, ó, por termo. Então, vai ficar, ó, 3 mais 1, aqui é 4 grau. Vou botar assim, 4º grau, para vocês entenderem. Aqui eu tenho, ó, 4 mais 3, 7º grau. E aqui eu tenho, ó, 1 mais 2, 3º grau. Então, a gente tem que fazer ao gosto do freguês. Se vocês estiverem respondendo uma prova e a prova pediu o grau do polinômio por variável, você já sabe que vai ter vários graus de acordo com a quantidade de letras que tenha. Agora, se pedir o grau do polinômio pelo termo, aí vocês vão ter que fazer o quê? Olhar cada partezinha daquela e somar os expoentes. Então, eu tenho aqui, ó, 3 mais 1 deu 4. 4 mais 3 deu 7. 1 mais 2 deu 3. Então, qual é o grau desse polinômio? Qual é o maior aqui, ó? Ele é um polinômio de grau 7, porque é o maior. A soma dos expoentes, o maior valor que deu foi esse aqui. Complicado, professor Ivandro, complicado. Então, vamos ver outro exemplo aqui, para descomplicar. Deixa eu passar aqui. Não, antes, dá para fazer aqui embaixo. Eu já botei aqui a minha partezinha para eu já saber como é que eu vou fazer com vocês. Aqui tem x ao cubo menos 6x ao quadrado, y ao quadrado, menos 2xy. Ok? Então, vamos lá. Por termo, vou mudar de cor, vou pegar o verdinho. Isso aqui é 3º grau. Certo? Porque só tenho 3. Aqui é o quê? 2 mais 2, 4º grau. E aqui, ó, 1 mais 1, 2º grau. Certo, gente? Então, eu digo que esse expoente, esse polinômio aqui, que no caso aqui é um trinômio, ele é do 4º grau. Agora, se eu quiser avaliar por variável, então eu vou botar aqui ou por variável. Aí eu digo que ele é do grau 3 para a variável x e do grau 2 para a variável y. Olha como é fácil. Agora eu acho que vocês entenderam. Então, para a gente identificar quando tem mais de uma variável, a gente pode ter duas formas. Ou por termo, deixa eu até colocar aqui, ó, ou por termo, ou por variável. Certo? Então, ó, ou por termo, ou por variável. Vocês têm duas formas diferentes de encontrar o grau do polinômio quando vocês têm duas ou mais variáveis. Agora, gente, para encerrar, a última dica, certo? Eu tenho só 30 segundos de aula. Mais dicas. Quando o polinômio está na ordem, aí a gente precisa lembrar que ele precisa estar também na forma reduzida. A gente pode chamar o polinômio de completo e incompleto. Então, eu vou pegar aqui, ó, para ser rápido, o exemplo que a gente deu aqui, ó.
x à quinta menos x à quarta, mais x à terceira, menos x à segunda, mais x menos 1. Isso aqui é um polinômio completo. Porque, ó, gente, se a gente for analisar a escadinha, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lembram que aqui é 0? Por que é 0, professor? Porque a gente corta. Ó, cadê o que a gente cortou? Ó, aqui, ó, a gente corta. Já esse exemplo daqui, ele, ó, 7, 5, 3, cadê o 4? Cadê o 6? Cadê o 2? Não tem. Então, ó, o termo, a quarta não existe. Aqui é 7, tá vendo? O sexto não tem. Aí aqui já é o 5. O 4 não tem. Ó, a direção do que não tem aqui. Aqui é o 3. O 2 não tem. Aqui é 1. E o 0 também não tem. Que é o número sozinho. Então, esse aqui, a gente diz que ele é incompleto. Lembrem-se, para vocês avaliarem, ó, para vocês avaliarem se ele é completo ou incompleto, ele tem que estar em ordem decrescente. Então, ordem decrescente, do maior para o menor expoentes, e ele tem que estar na forma reduzida. Eu não posso ter nenhum monômio semelhante. Ok, gente? Então, já estourei meus minutos de aula, me empolguei demais. E aí, à tarde, vocês façam o exercício para à tarde a gente se encontrar no plantão de orientação. Tá certo, gente? Então, Deus abençoe e até daqui a pouco. Tchau, tchau.